Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do oitavo ano do ensino fundamental. Vamos continuar ainda aí conversando sobre a Europa. O conteúdo da aula de hoje ele está na apostila 3, a partir da página 191. Vamos primeiro tentar fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Na última aula a gente estava falando sobre a localização, das indústrias no continente europeu. Algumas características que levam essas indústrias a se instalarem em determinados lugares. São 5. Uma característica é o mercado consumidor, a segunda é o transporte, a terceira a matéria-prima, a quarta energia e a quinta a mão de obra. Na aula passada nós começamos a falar da energia e a gente já falou do mercado consumidor, dos transportes e da matéria-prima. Na aula de hoje nós vamos continuar esse assunto, vamos falar sobre as fontes de energia ainda e vamos encerrar falando da mão de obra. E na sequência nós vamos falar sobre as maiores áreas industriais no continente europeu. Se tudo der certo, se nós concluirmos a explicação nessa aula, na aula seguinte nós vamos iniciar um novo tema. Vamos falar da América anglo-saxônica, os aspectos naturais, que é a América ali do Norte, mais especificamente sobre o Canadá e os Estados Unidos, certo? Vamos lá, continuando o assunto da energia. As maiores jazidas de carvão mineral da Europa localizam-se nos Montes Urais, que é na Rússia, e no Vale do Ruhr, que é na Alemanha, em Silésia, na Polônia. A Europa, 1/3 do gás natural mundial é produzido lá. E o petróleo não é abundante no continente, ou seja, não se tem muito petróleo por lá. 20% da produção mundial é ali do continente europeu. Certo? Vamos observar essa tabela aqui. Europa, destaques na produção energética do ano de 2015. Carvão mineral, produção mundial. Olha só, a Rússia é o 6º maior produtor mundial e o primeiro da Europa. Gás natural, a Rússia, o primeiro mundial e, consequentemente, o primeiro da Europa. A Rússia, o 3º mundial e o primeiro da Europa. Novamente aqui a Rússia, o urânio é o 5º mundial e o primeiro da Europa. Então a gente vê aqui quais são os outros países que estão aí no ranking entre os três maiores produtores. A gente pode observar aqui nessa tabela, vocês podem observar com mais calma, certo? Continuando, a energia. O urânio ele é usado onde? Nas usinas nucleares. Ele tem baixa produção no continente, então ele acaba sendo muitas vezes importado. Nenhum país europeu está entre os 5 maiores fornecedores mundiais de recursos energéticos, exceto a Rússia. Lembrando que a Rússia é um país bicontinental, ou seja, a Rússia ela tem parte do seu território na Ásia e parte na Europa. Esse mapa aqui, nós temos aqui algumas informações sobre as principais áreas petrolíferas. A gente tem aqui a legenda, maiores áreas de exploração, na cor, numa tonalidade roxo mais escura, a gente pode observar aqui que é perto do Mar do Norte, certo? Que a gente já conversou na última aula, aqui entre os países mais ao norte e o Reino Unido. Continuando ainda sobre a energia. Com o surgimento aí da eletricidade, a disseminação da eletricidade, aconteceu também a disseminação das indústrias. Então as indústrias também se espalharam aí em razão do uso da eletricidade, certo? Na Dinamarca, na Bélgica e nos Países Baixos, nós temos os rios de planície, E nesses rios de planície, eles não são muito adequados para a construção de usinas hidrelétricas, certo? Normalmente são os rios de planalto. Então, nesses países, usa-se principalmente as usinas nucleares e termoelétricas, certo? Nos locais onde se tem um relevo montanhoso, mais próximo aí de um planalto, onde se tem os rios aí de montanhas, que esses países têm aí um potencial hidrelétrico. Quais são esses países? Itália, Noruega, Suécia, Suíça, Áustria, alguns dos países citados aí na apostila, certo? Há uma dependência das usinas nucleares como fonte de energia, 28,9% da fonte de energia utilizada no continente advém aí das usinas nucleares. É um tipo de atividade que gera risco de contaminação por radiação e os 3 países que mais consomem aí a energia nuclear é a França, o Reino Unido e a Alemanha, certo? Tem crescido ultimamente as fontes alternativas, como a energia eólica, que é advinda aí, do vento, como a gente vê aí na imagem, certo?
E na União Europeia tem-se uma meta de que 10% da sua energia deve ser eólica até no ano de 2020, que é o ano que nós estamos, certo? Continuando. Vamos ver o que se pede na atividade 3. Leia o trecho da reportagem a seguir. França se compromete a desativar até 17 reatores nucleares. Meta é reduzir participação da energia nuclear para 50% da produção. O ministro francês de Transição Ecológica, Nicolas Hulot, comprometeu-se, nesta segunda-feira, a fechar 17 reatores nucleares, respeitando uma lei sobre a transição energética destinada a reduzir para 50% a parte de energia atômica na produção elétrica até 2025. A energia nuclear representa 75% da produção elétrica na França e tem 58 plantas nucleares. Algumas têm mais de um reator. Com base na leitura da reportagem e em seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. A. Explique quais fatores têm levado a França a tomar medidas como essa apresentada na reportagem. Então, por que razões você acredita, que se tem aí buscado diminuir a participação das energias nucleares, na produção de eletricidade, de energia, de produção elétrica aí na França? Por que razões? Questões ambientais, questões de custo, o que você estudou até agora que te leva a pensar que seja essa a resposta, certo? B. Comente possíveis outras fontes de energia que a França poderá utilizar a fim de reduzir a sua dependência energética nuclear. Quais outras fontes de energia, então, a França poderia utilizar? Quais outras fontes de energia que você conhece? Essa é a pergunta que você tem que responder. Continuando. Vamos falar do último fator aí que leva uma indústria a escolher um determinado lugar para se instalar, que é o fator mão de obra, certo? Existe uma tendência aí, nos próximos anos, uma previsão de um aumento ainda mais do uso da tecnologia, na indústria. Isso faz com que aconteça o quê? A diminuição dos custos com mão de obra, porque as empresas elas gastam empregando funcionários e quando passa por um processo aí de automação, diminui-se o gasto com a mão de obra, porque as máquinas passam a fazer o serviço dos homens. Esse processo, a substituição da mão de obra humana por máquinas, se chama automação. Então acontece o quê? Uma queda da participação do setor secundário na população economicamente ativa, que é a população que trabalha. Então, a população que trabalha, acontece uma queda da participação nesse setor. Em razão do quê? Da substituição dessa mão de obra. Então, essa mão de obra ela acaba migrando aí para outro setor, como o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Lembrando que o setor secundário é o setor da indústria, certo? Com isso, com essa automação, o uso cada vez maior de máquinas e tecnologias na indústria, aumenta-se a exigência de trabalhadores cada vez mais qualificados, porque essas pessoas que vão trabalhar nessas indústrias, elas precisam de conhecimento para operar essas máquinas. Então, uma qualificação maior. Esse processo de automação ele gera desemprego em determinadas categorias, principalmente no setor produtivo, ali no setor de produção, quem coloca de fato a mão na massa, como por exemplo uma fábrica de automóveis, que antes esses automóveis eram montados por humanos, hoje são montados por máquinas. Então determinadas categorias passam a sofrer com o desemprego. Por outro lado, algumas outras categorias passam a ser mais procuradas, certo? Como por exemplo, o aumento de vagas em setores ligados à tecnologia. Então, setores profissionais aí que trabalham com tecnologia acabam tendo aí um aumento das vagas aí no mercado de trabalho, certo? Vamos ver essa tabela aqui. Europa, evolução da população economicamente ativa na indústria entre o ano de 1990 e 2016. Aqui tem alguns países, vai da Áustria até a Alemanha, passando aí por Itália, Bélgica, França, Irlanda, Reino Unido, Países Baixos. E aqui a porcentagem de participação. Olha só como houve uma queda. Vamos pegar a Áustria como exemplo. Em 1990, 36,8% da população economicamente ativa da Áustria trabalhava na indústria, que é o setor secundário. Em 2016, olha só, 12%. Houve uma queda muito grande. Na Itália teve uma queda também, mas não tão significativa, de 32 para 26. Outros países também com quedas não tão significativas, como a Bélgica, por exemplo, de 30 para 22. Mas, se vocês observarem aqui todos os países e irem comparando, vai ver que houve uma queda, então, da participação da PEA, da população economicamente ativa na indústria. Então, diminuiu o número de trabalhadores na indústria, certo? Continuando.
Questão da mão de obra ainda. Acontece o quê? O aumento da população idosa no continente europeu. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? Quando a gente estava falando dos aspectos humanos do continente, né? Melhor qualidade de vida, tudo isso leva aí, ao aumento da expectativa de vida da população idosa. Só que isso traz uma consequência. Dificulta o quê? A obtenção de mão de obra para a indústria, uma vez que tem uma boa quantidade da população aí já aposentada. Certo? A Europa é um continente que tem uma mão de obra muito qualificada. Por quê que lá a mão de obra é qualificada? Porque existe uma elevada parcela da população com nível universitário e com grande quantidade também de escolas técnicas, né, no continente. Então, institutos, né, que acabam qualificando aí, né, ofertando cursos para qualificar a mão de obra europeia. Beleza? Falando ainda sobre a mão de obra qualificada, o que ela traz de retorno para o empresário, para a empresa, para as indústrias? Mais produtividade. Uma pessoa que tem um curso naquela função, que sabe desempenhar, estudou para aquilo, ela vai ser mais produtiva. Então isso vai trazer mais produtividade para a empresa, vai conseguir entregar um melhor produto no final, certo? Só que por outro lado, isso encarece a produção, porque a mão de obra dessa pessoa qualificada ela é mais cara, né? Certo? Então, o elevado custo da mão de obra em países desenvolvidos, boa parte dos países europeus, né, faz com que aconteça o quê? Já que essa mão de obra é cara, a abertura de filiais em países subdesenvolvidos. Então, empresas europeias acabam migrando aí para países pobres, porque lá a mão de obra é mais barata, certo? Então, o custo da produção fica menor. Então, acontece essa migração aí, né, de empresas para os países subdesenvolvidos, para outros continentes, né, em busca de uma mão de obra mais barata. Olha só, mundo, custo da hora de trabalho industrial. A hora de trabalho na indústria, 2015. Alemanha, 28,7. Esse valor está em dólares, tá? Bélgica, 26. Olha só no Brasil, 7 dólares e 32 centavos de dólares. Esse aqui é o valor da hora trabalhada no Brasil na indústria. Nas Filipinas, 1,78 dólares. Olha o Japão, 21. Então a gente vê aqui ó, o grupo de países desenvolvidos, olha, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Japão, e aqui países que são países emergentes, né? Olha só a diferença aí do custo da mão de obra. Isso ajuda a entender essa questão do custo da mão de obra, o porquê que as empresas, né, migram para outros países. Vamos falar agora, entrar no assunto das maiores áreas industriais hoje, né, no continente europeu. Apenas nos Estados Unidos e no Japão há uma aglomeração industrial que se compara à aglomeração industrial que tem no continente europeu. E no continente europeu destaca-se aí uns países que são bem industrializados. Quais são esses países de destaque? A Alemanha, a França, Itália, Reino Unido e Rússia. Beleza? Vamos observar esse mapa aqui, ó. Áreas industriais antigas, né, nessa coloração vermelho mais escuro, né? Olha só. Algumas aqui na região da Alemanha, né? No Reino Unido, Espanha, uma área aqui ó, na Itália, aqui vocês podem observar, olha só a Itália, aqui é a Itália. Áreas industriais recentes, na cor verde, olha, uma boa parte aqui do norte da Itália, uma parte da França, da Alemanha, certo? Nós temos aqui a direção principal da industrialização, as indústrias indo então aqui em direção ao interior do continente. E nós temos aqui zonas atingidas até a data. Então, até a data aí dos dias atuais, né, até onde chegou a industrialização no continente. Nós temos aqui esses pontinhos, olha só, esses círculos, ó, tecnopolos recentes, aqui olha só, Milão, Praga, certo? Então, vocês podem observar mais calmamente aí na apostila de vocês. Vamos fazer um teste. Vamos lá. A partir do século XVIII ocorreu na Europa o que ficou conhecido historicamente como a Revolução Industrial, que alterou não apenas a forma de produção de bens, mas também toda a lógica da sociedade, causando reflexo até os dias atuais. Entre as razões que justificam o surgimento da indústria em alguns países europeus, podemos destacar o acúmulo de capital, produção de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. De acordo com os seus conhecimentos sobre o assunto, analise as afirmações a seguir e assinale aquela que apresenta informações corretas a respeito dos fatores que impulsionaram o processo de industrialização dos países europeus. Nós acabamos de concluir o estudo desses fatores aí que impulsionaram a industrialização no continente. Então, esse teste ele pede que vocês leiam a alternativa e assinalem aquela que vocês acreditam que está correta, certo? Nós temos depois mais 2, 3 testes ainda para fazer.
Vocês podem fazer a leitura aí, vocês vão indicar tanto no teste 1 quanto no teste 2 a alternativa que está correta e no teste 3 também, certo? Pessoal, deu tempo da nossa aula, então a gente conclui por aqui esse tema. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre a América Anglo-Saxônica. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo, vocês podem direcionar ao tutor da turma de vocês. Não deixem de fazer as atividades, é muito importante que vocês realizem atividades. Se tiver dificuldade, pergunta para um colega, pede ajuda para o tutor. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula.